Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Os atlas têm presença garantida entre os materiais mais tradicionais utilizados nas salas de aula. Mas e os atlas locais? Não faz muito tempo que os professores vêm se preocupando com a utilização e produção desse material, um dos temas do programa de hoje. Vamos discutir também como o trabalho com os atlas pode contribuir para os processos de ensino e de aprendizagem. Para debater este tema, estão aqui no nosso estúdio a professora da Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira, em Minas Gerais, Janine Gisele Lessan. A professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Valéria Trevisani Burla de Aguiar. E o professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, Marcelo Martinelli. E você, como sempre, é o nosso convidado especial. Participe. Um projeto que começou em 1997, do sonho de um grupo de educadores e que se tornou realidade. A produção dos atlas de 3 cidades do interior do estado de São Paulo mostra que os mapas não são domínio exclusivo de cartógrafos e geógrafos e que, além de utilizados em sala de aula, também podem ser produzidos por professores. Veja a reportagem. A gente tinha essa carência, né, sobre o estudo da nossa cidade, no nosso município. Então, na verdade, era um sonho que se transformava em realidade, da gente estar podendo levar para a escola todo esse material. Uma coisa é você ter um atlas feito pelo geógrafo ou pelo cartógrafo. Outra coisa é você ter um atlas feito por professores, né? As necessidades dos professores são outras. Então esse material chegou e ficou mais fácil o nosso trabalho. Você tem tudo ali agrupado, né? Relativo à geografia, à história e ao meio ambiente. Estes são alguns dos conteúdos abordados no Atlas Municipal e Escolar de Rio Claro, um município próximo da região de Campinas, no interior do estado de São Paulo. A cidade fica a 173 quilômetros da capital paulista e tem mais de 168 mil habitantes. A ideia de montar um Atlas de Rio Claro começou a ganhar forma em reuniões como essa. Desde 1997, o grupo de professores que elaborou os atlas de Rio Claro, Limeira e Ipeúna se reúne uma vez por semana. No ano passado, eles começaram a pesquisar como os professores desenvolvem em sala de aula atividades com os temas apresentados nos atlas. O objetivo é publicar no futuro os relatos dessas experiências. Nas reuniões, organizados em grupos, professores da rede municipal, autores do atlas e monitores discutem as atividades realizadas nas salas de aula. Acrescentam umas folhinhas de encadernação em branco no final do livrinho e eles fazem um diário deles, vão acrescentando o que vai acontecendo até o final do ano. Nos encontros, eles também planejam as futuras atividades. E uma das atividades que nós estamos fazendo agora com as professoras de 4ª série é com um livrinho sobre a história da vida deles. Então eles estão muito felizes porque eles estão colocando junto a linha do tempo, o sonho dele, e depois nós vamos deixar algumas páginas em branco para daqui uns anos eles voltarem e saber que essa história não tem fim. Então as reuniões que acontecem aqui na Unesp dão o embasamento, a reflexão sobre a prática que está acontecendo na sala de aula. Anderson é um dos professores que desenvolveram na sala de aula o trabalho com o Atlas Municipal. Numa de suas aulas, acompanhamos uma atividade que tinha como base o estudo da divisão político-administrativa do município. A parte escura do mapa indicava a área urbana da cidade. E tem uma outra parte pintada de bege clarinho. O que é essa parte pintada de bege clarinho? Área rural. Fazer com que os alunos observassem os limites do município era um dos objetivos da aula, e até os dedos serviram de instrumento para perceber esses limites. Outro passo foi reconhecer no mapa, com a ajuda de uma rosa dos ventos, a posição das cidades vizinhas. Quem sabe me dizer o nome de um município que está a norte de Rio Claro? Curumbataí. No final da atividade, os alunos desenharam um outro mapa e produziram a legenda. Você acha que as legendas ajudam a gente a entender o mapa? Ajudam. Por quê? Porque elas mostram, mas assim, espera, tem um desenho pequeno aqui e você não vai saber o significado se você olhar só no mapa. Você tem que olhar na legenda para entender. O Atlas Escolar do município favorece nesse sentido, de aproximar a criança de um conhecimento sobre o lugar em que ela vive, diferente dos outros atlas que trazem informações mais gerais de lugares que estão mais distantes das crianças.
Mas e quando a cidade não tem um atlas próprio? O que o professor pode fazer para enriquecer o trabalho? As prefeituras geralmente têm mapas. O professor poderia obter um desses mapas da prefeitura, solicitar talvez que um técnico da prefeitura faça uma adaptação desse mapa, simplificando para o entendimento das crianças e trabalhar com isso. Bom, quero agradecer a presença de vocês hoje aqui no Salto. Começar pela Janine, qual é o seu destaque ou quais são os seus destaques para o trabalho que a gente acabou de mostrar na reportagem? Sim, boa noite a todos. Eu gostaria de destacar o objetivo do trabalho com atlas escolares municipais, né? O primeiro objetivo seria conhecer o espaço local, o espaço de vida da criança, dar significado aos elementos que ele percebe nesse espaço, valorizar o seu espaço do vida cotidiano também. E isso tudo provoca uma motivação para aprender a geografia. Partindo da aquisição das noções básicas da geografia e da tomada de consciência da distribuição espacial, do porquê dessa distribuição da estrutura espacial do município, ele vai desenvolver um interesse maior para a geografia e vai querer aprender mais a respeito de espaços mais distantes do lugar onde ele mora. No caso dos atlas interativos, o aluno tem a oportunidade de praticar a pesquisa, quer dizer, o atlas não está pronto, ele vai desenvolver trabalho em campo, ele vai completar mapas, diagrama, ele vai ler, analisar documento, fotografia, fazer croquis, desenhos, ou seja, ele vai construir o seu conhecimento seguindo os passos de uma pesquisa científica. Então, isso é muito importante. Quais são? Por exemplo, observação, registro das observações, representação, classificação, depois análise, síntese, interpretação disso tudo. Ou seja, todo um método que não se aplica apenas à geografia, mas à aquisição de qualquer conhecimento. Ok. Professora Valéria, por favor, o seu destaque. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de destacar a beleza do vídeo que nós acabamos de assistir, uma vez que os professores que ali se manifestaram apontaram para um trabalho que vem complementando o que tem existido há mais de século na geografia brasileira, que é o Atlas Escolar. O Atlas Escolar, no Brasil, ele é bastante antigo, data do século XIX, entretanto, eu costumo dizer que o Atlas sempre foi um peso a mais na mochila do aluno, uma vez que ele consta na relação de material didático para os alunos, e eles não utilizam esse Atlas nem na escola, nem em casa, porque não tiveram um processo anterior de orientação a esse trabalho, que é exatamente o que foi ali colocado, que é um trabalho com o lugar, com a cidade, com o município, com uma interação daquilo que ele conhece, que ele pode ver representado. E a partir daí, ele começar a conhecer o que é uma orientação no mapa, o que é uma legenda, ele pode construir uma legenda, decodificar aqueles elementos postos na legenda, ele pode avançar dentro dessa configuração a partir do momento em que ele pode superpor, comparar mapas e entendendo que o espaço geográfico ali representado, ele é uma leitura de quem fez o Atlas e que ele pode fazer outras leituras diferentes e essas leituras vão estar diretamente vinculadas ao ensino da geografia. Se ao longo do tempo a gente tem discutido uma geografia que deve possibilitar ao aluno compreender o seu espaço de vida, o seu lugar, o seu território, para depois estar relacionando este lugar com outros lugares, compreendendo outros povos em outros lugares, o Atlas também deve ser um material didático importante que possibilite esse trabalho do professor de geografia em sala de aula. Ok. Professor Marcelo, por favor, os seus destaques. Boa noite. Então, nós vimos aí o exemplo do Atlas de Rio Claro. Ele é um bom exemplo de como se começa a conhecer o próprio lugar, o lugar onde nós vivemos. Um exemplo, portanto, de um Atlas municipal, de um Atlas
local, onde começa o aprendizado do espaço pelo indivíduo, no caso a criança, e que é o fundamental, é básico para depois do aprendizado do espaço, ele possa fazer a representação desse espaço, que é justamente, são os primeiros momentos da confecção do mapa, da confecção da linguagem cartográfica, para chegar no traçado de um mapa. E veja bem também, a concepção do mapa, ou melhor, do atlas local, do atlas do seu lugar, é um passo, é uma ponte para depois alcançar passo a passo a compreensão de outros espaços cada vez mais distantes, porém contextualizados, até chegar à compreensão do mundo como um todo. Evidente, com espaços mais longínquos, com outras diversidades, e que levam à compreensão do todo da nossa realidade. Ok, a gente já tem uma participação no programa de hoje, a primeira desse programa, que é da Edileuza, do Tocantins. Olá, Edileuza. Boa noite, Bárbara. Boa noite, especialistas. Eu sou Edileuza Lopes, orientadora do teleposto da Escola Estadual Professor João Alves Batista, Araguaína, Tocantins. O questionamento é da cursista Rosileia Dias Carneiro Brito, universitária do curso de Geografia da Unitins. A Rosileia vê muitas dificuldades nos professores em trabalhar cartografia com os alunos na fase adulta, já que os mesmos estavam muitos anos fora da escola ou até mesmo não haviam frequentado a mesma. Quais dinâmicas os especialistas poderiam indicar para trabalhar com esses alunos, já que eles trabalham durante o dia e estudam à noite? Boa noite e muito obrigada. Obrigada a você, Edileuza. Nem preciso dizer que eu fico muito feliz quando eu ouço você todos os dias aqui no programa. Obrigada, e é claro que eu conto com você amanhã, tá bom? Janine, por favor. Bom, Edileuza e Rosileia, trabalhar com adulto realmente complica um pouquinho, né? A gente está acostumado a introduzir as noções básicas da cartografia com crianças pequenas. Porém, um adulto tem uma vivência, né? Ele tem uma vivência, ele mora num determinado espaço que ele conhece normalmente muito bem, e ele tem representações, inclusive representações mentais. Nós falamos um pouquinho a respeito disso ontem. Então, talvez seja interessante tentar mapear o espaço de vida dessa pessoa, primeiro nas lembranças que ela tem, como que ela vê esse espaço hoje em dia. E aos poucos vocês podem começar a introduzir as noções da cartografia, como, por exemplo, as proporções, a escala, o cálculo de distância que pode ser em metro, quilômetro, léguas, ou até tempo de deslocamento. Ou seja, o estudo do espaço local é sempre um pretexto para iniciar um estudo sistemático das noções básicas da cartografia e da geografia. Então, a partir da vivência dos adultos, eu acho que pode ser uma boa dica. Ok, a gente vai ouvir agora a pergunta do João Batista, do Tocantins. Oi, João, pensei que você tinha abandonado a gente. Imagine, Bárbara, jamais abandonaria. Boa noite, especialistas. Eu sou o João Batista Carneiro de Araújo, orientador de aprendizagem do teleposto do Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, Araguaína, Tocantins. Em discussão em nosso teleposto, chegamos à conclusão de que com apenas 2 aulas semanais de geografia, é quase impossível o professor fazer um trabalho de qualidade. Aí apelamos para a interdisciplinaridade. Agora vem o nosso apelo. Estamos carentes de atividades que envolvam todas as outras disciplinas na construção das bases para o estudo adequado da cartografia. Boa noite e obrigado. Obrigado você, João. Foi só uma brincadeira, é claro que eu sei que você está acompanhando a série, mas é claro que eu também gosto de ouvir você mais vezes aqui, quando você liga todo dia para a gente, tá bom? Bom te ouvir. Valéria, o João traz uma questão importante, né, que é como trabalhar. Será que esse não seria um momento de também chamar os outros professores das outras áreas para que possa ser desenvolvido um projeto em conjunto com essas outras áreas também? Boa noite, João.
perfeitamente, você aponta num ponto importantíssimo que é a abordagem interdisciplinar. Vejamos, a cartografia, ela perpassa, sem sombra de dúvida, por vários conteúdos. Quando a gente trabalha a cartografia, nós estamos partindo de um referencial matemático, de uma geometria para representar o espaço. Nós podemos, junto a isso, fazer uma leitura da sua cidade, do seu local, através da própria literatura aí existente. Então, estaríamos trabalhando com o português, com a língua portuguesa, e retratando, através da literatura, o espaço, mapeando esse espaço, trabalhando com referenciais cartográficos que você pode obter na própria literatura, comparando, por exemplo, uma literatura do passado com o mapeamento atual da cidade, nomes antigos de ruas, nomes atuais, locais diferentes que já não existem mais, o que existia em tal lugar antigamente, o que existe hoje. Você está perpassando pela história, juntamente aí com a literatura, juntamente com a matemática e, obviamente, à medida que você está discutindo a organização desse espaço, você também está buscando os referenciais nas ciências, que ajudam profundamente nas questões ambientais e, sem sombra de dúvida, nós estamos colocando aí como carro-chefe a geografia, uma vez que nós estamos falando num espaço, num território, num lugar e nas referências de organização desse lugar. Ok, a participação agora é da Naira, do Tocantins. Olá. Olá, boa noite. Gostaria de cumprimentar a mesa e parabenizar pelo tema. Quem fala do teleposto da Escola Paroquial São Pedro, de Ananás. É o seguinte, os atlas contêm muitas informações. O que priorizar quando se trabalha com crianças de primeira série? Obrigada e boa noite. Obrigada a você, Naira, por essa participação, e eu conto com você mais vezes aqui, tá bom? Professor Martinelli? O problema está no trabalho com crianças de primeira série. Se for do ensino fundamental, evidentemente que há necessidade de todo um preparo dessa criança, passo a passo, para que ela comece a aprender a realidade que está em volta dela. Evidentemente, como já foi salientado aqui, ela tem que começar aprendendo o seu próprio espaço, quer dizer, o seu próprio espaço, quer dizer, o espaço dela de todo dia, do dia a dia, da casa dela, depois da sala de aula que está na escola, a escola como um todo, a escola no bairro e assim por diante. Aos pouquinhos, passo a passo, ela vai ter um aprendizado do seu espaço, um domínio do seu espaço, para depois, passo a passo, também fazer a representação desse espaço. A hora que ela estiver hábil, tentando representar esse espaço, usando todas as bases da cartografia, que são complexas, principalmente quando a gente esbarra na questão da escala, que é uma redução proporcional da realidade, porque ela tem que caber no papel, porque não dá para fazer um mapa do tamanho da realidade, que não serve para nada. Então ela vai ter que ter uma leitura da sua realidade através de uma sua própria representação, mais reduzida, miniaturizada no tamanho de um papel. Aí ela vai começar entendendo essa realidade, e da experiência passo a passo do entendimento de sua realidade, ela pode começar a extrapolar essa forma de compreender a realidade também para outros espaços mais longínquos, evidentemente contextualizados. Ok, a Mara aqui do Rio de Janeiro aguarda. Olá, Mara. Boa noite. Sou professora Mara, falo do teleposto CEPAC de São João de Meriti. Gostaria de saber como devo trabalhar cartografia e atlas para que os alunos percebam melhor os mapas e suas definições e formem opiniões como futuros cidadãos responsáveis. Obrigada, Mara, por essa participação, e eu gostaria de ouvir a professora Janine. A professora Janine, no começo desse bloco, falava aí de alguns objetivos desse trabalho com os atlas, né? De repente a gente poderia retomar um pouquinho para esclarecer melhor essa questão para a Mara que está nos assistindo. Sim, com certeza. Para começar um trabalho com cartografia e com atlas, como já foi falado muito aqui, acredito que tem que começar realmente trabalhando com o espaço local.
trabalhar com documentos que existem no espaço local. Muitas vezes, mesmo se não tem um documento oficial, um mapa que na prefeitura, pode ser feito um primeiro croquis, né? Um primeiro desenho, caminhar as ruas perto da escola, o bairro da escola, e fazer um desenho à mão livre, depois começar a medir com passo, por exemplo, para fazer proporções, né? Começar a estabelecer isso. Quer dizer, a falta de um documento, de um material pronto, acabado, né, não deve impedir o professor e os alunos trabalhar essas noções. Então, o Atlas, quando tem o Atlas municipal, é bom utilizar, mas se não tiver, o professor tem toda a condição de desenvolver um trabalho com um pouco de criatividade, sobretudo tendo seus objetivos. Quer dizer, o que eu preciso trabalhar na cartografia, utilizando o espaço no qual eu estou localizado, né? Então, quando a gente fala, nós falamos muito aqui já de escala, por exemplo, de proporção, quando tem que fazer um desenho, por exemplo, do bairro, numa folha de um determinado tamanho, isso é um desafio para o aluno, e isso é trabalhar a escala já, né? Eu falei um pouquinho ontem do problema de definir claramente em que série deve ser trabalhada, que tipo de conceito, em que nível conceitual deve ser trabalhado esse conceito. Aí que entra a percepção do professor, né? Eu acho que o professor conhece muito bem os seus alunos, conhece muito bem o nível de aptidões, né? O potencial de aprendizagem do seu aluno. E se tiver inseguro, por favor, converse com os colegas das outras séries, porque vocês têm uma prática, vocês têm observações, e tentando sistematizar e discutindo isso entre vocês, com certeza vocês vão achar soluções para estudar o espaço local. Ok, bom, no próximo bloco você vai fazer uma visita à cidade de Ipeúna, no interior do estado de São Paulo, e conhecer o Atlas produzido pelos professores da região. Até já. Ipeúna é uma cidade no interior do estado de São Paulo com pouco mais de 4.000 habitantes. Uma cidade que até bem pouco tempo tinha poucos registros da sua história. Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista e professores da rede escolar descobriram o problema quando começaram a trabalhar na elaboração do Atlas Municipal Escolar com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e também da Prefeitura da cidade de Ipeúna. O Atlas, que ficou pronto no ano de 2000 e que já está sendo utilizado nas escolas da região, teve como principais fontes de informação os relatos dos moradores mais antigos do lugar. Veja a reportagem. Atrás dessa igreja, lembranças da infância. Igreja, né, tinha um campinho de futebol. Nós não tínhamos dinheiro para comprar bola. Então nós roubava meia velha da mãe, do pai, para fazer bolinha. Recordações de momentos importantes vividos em Ipeúna. A igreja nossa antiga era aqui na frente. Eu me casei nessa igreja na frente, em 1938. Depois foi desmanchada essa igreja e foi feita ali atrás. Juntos, seu Pedro e seu Silvio têm mais de 150 anos de histórias para contar. E contaram. Eles foram dois dos ipeunenses que, através de depoimentos, ajudaram a construir o Atlas Municipal Escolar. Uma ideia que surgiu num grupo de pesquisa do qual a professora Hélia Jimenez Machado fazia parte. Era um grupo informal de pesquisa e uma das professoras do grupo lecionava aqui e queria que essa cidade tivesse um Atlas Municipal. Eu tinha que colocar nas páginas do Atlas a história de Ipeúna. E assim que eu iniciei a pesquisa, eu constatei que a história de Ipeúna não havia sido escrita, não tem uma publicação a respeito, né, uma tese, nada. A partir dos relatos dos moradores mais antigos de Ipeúna, a pesquisadora pôde estabelecer ligações entre os poucos documentos encontrados e a formação do povoado que deu origem ao município. Durante esse processo, foram muitas as histórias ouvidas. O mais interessante foi o relato do seu Pedro, que ele me trouxe o início do povoado, o início do povo, da gente, que não estava registrado em documento nenhum. Era diferente saber de um lugar e saber do seu lugar. E desde que o Atlas de Ipeúna passou a ser utilizado nas aulas, essa diferença vem sendo percebida pelos alunos da 3ª série da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Dr. Ulisses Guimarães. Minhas aulas de História e Geografia mudaram muito o jeito de trabalhar. No dia da nossa visita, os alunos analisavam o desenvolvimento de Ipeúna, um dos conteúdos abordados no Atlas. Qual é o bairro que vocês acham que é o bairro mais antigo?
causa que tá de laranja aqui e o centro tá de laranja aqui, 1960. Além da leitura dos textos e da observação do Atlas, a professora utilizou uma linha do tempo para marcar os períodos de maior desenvolvimento urbano. O objetivo? Seria assim, eles conseguirem interpretar o mapa através da legenda da ocupação urbana, que eu senti que eles conseguiram interpretar, e eles entenderem a linha do tempo. Aos poucos, os estudantes foram descobrindo novos aspectos da história da cidade. A década que os bairros surgiram, que eles se expandiram, em que década não teve pouca alteração, em que década teve mais alteração. Para a professora Daisy, o trabalho com mapas nas séries iniciais do ensino fundamental traz importantes contribuições para o desenvolvimento dos alunos. Uma delas pode ser criar o mapa dele. Então eu acho assim, quando ele estiver lá no ensino médio, final do ensino fundamental, ele vai conseguir, qualquer mapa que ele pegue, qualquer mapa do país, ele vai conseguir interpretar o mapa. E nós encontramos um aprendiz de cartógrafo no final da aula. Luiz Antônio queria explicar à nossa equipe como chegar na Velhinha do Queijo, que quase todo mundo já conhece lá. Mas, para facilitar a compreensão dos visitantes, o menino fez questão de explicar o que o desenho mostrava. Daí vai, passa outra ponte, daí vai, passa outra ponte, daí vai, passa outra ponte, daí tem um mata-burro, daí tem uma represa, daí só vai subindo lá, daí lá em cima tem o mata-burro, depois tem outro, depois chega na minha casa que tem uma porteira. Professora Valéria, o mapa do Luiz Antônio está ótimo. Ele só desviou o caminho, não passou pela Velhinha do Queijo, né? Não Até passou. agora. Vocês ficaram sem o queijo, A gente ficou sem, a equipe que esteve lá ficou sem comprar o queijo da cidade. Mas, por favor, o seu destaque para o vídeo. Bom, sem dúvida, a gente observa nesse vídeo um trabalho de extrema importância, uma vez que o mapeamento da cidade parte de uma recuperação da imagem que foi retratada pelos moradores através de uma história oral. Então, através desse relato, nós vimos ali a professora e utilizou uma expressão extremamente interessante, que ela diz, uma coisa é conhecer um lugar, outra coisa é o seu lugar. Uma coisa é representar um lugar, ou ver lugares representados nos atlas, nos mapas. Outra coisa é fazer, elaborar um trajeto, um deslocamento, como o menino ali estava muito bem colocando, através da imagem que ele faz, sem nenhuma noção de escala, sem nenhuma proporção, mas o mais importante ali é que ele tem os referenciais do lugar. E uma questão anteriormente levantada até pode ser ligada aqui, como trabalhar até com os adultos, não só com as crianças, como está ali posto, também com o adulto, que eles também têm esses referenciais dos lugares e eles podem se constituir nos primeiros pré-mapas a serem elaborados nas escolas. Uma coisa importante, porque essas referências, elas são diferentes de aluno para aluno, entre as crianças, entre adolescentes, entre adultos, entre idosos. E o somatório dessas imagens pode ir dando um material muito rico para a constituição de mapas atuais e históricos e a comparação das diferentes organizações daqueles lugares ao longo do tempo. Ok, a gente já tem uma ligação, uma professora aguardando, que é a professora Nazaré aqui do Rio de Janeiro. Oi, Nazaré. Hoje observamos nos estudos da professora Valéria Guiar, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que são consideráveis os avanços qualitativos e gradativa ampliação da produção de atlas escolares no Brasil. Entretanto, faz-se mister considerar que ressentimos ainda de estudos que apresentem propostas pedagógicas concernentes aos atlas escolares e a ampliação de trabalho que possibilitem às crianças lidarem com mapas de sua cidade, de seu município e de seu estado. Que propostas seriam essas, já que a própria professora nos mostra que muitos professores não sabem como utilizá-lo? Muito obrigada. Obrigada, Nazaré, pela sua participação mais uma vez aqui no Salto. A professora Valéria, ela faz uma referência aí a um trabalho seu, a um texto seu, por favor, fique à vontade.
Sem dúvida, muito a preocupação dos professores de cartografia, de geografia, tem sido de estudar uma cartografia voltada dentro da geografia para crianças, para adolescentes e, sobretudo, voltada para uma discussão e aprofundamento do que é uma cartografia local municipal. Dessa feita, esse trabalho já tem alguns anos que foi publicado e foi um alerta interessante porque a partir daí nós vimos no Brasil, em especial, uma disseminação da publicação dos atlas municipais. Vários atlas começaram a ser publicados e eu digo até mais do que a publicação dos atlas. Muitas pessoas começaram a se dedicar a essa linha de pesquisa, que eu acho muito mais importante, porque ela gera esse produto final, ela gera um atlas. Muito interessante é o caminho, é a pesquisa. A gente tem atlas hoje com concepção, ou vou até pluralizar, atlas, né, com concepções diferenciadas, e são resultados diferentes linhas de pesquisas que vêm acontecendo em relação à cartografia para crianças, a cartografia para adolescentes. E, logicamente, que esse material também é utilizado, pode ser utilizado pelos adultos. E, dessa maneira, qualquer professor que esteja em sala de aula com seus alunos, ele já pode buscar referenciais que estão aí postos pela literatura brasileira, dentro da cartografia, e utilizá-los como referência, portanto, para elaboração de atlas com seus alunos em sala de aula. Ok, o Gideon, do Tocantins, aguarda a gente. Olá. Boa noite, sou Gideon, cursista do teleposto professora Ana Maria, do Colégio Estadual professora Juliana Barros, Xambioá, Tocantins. Parabéns a Bárbara e aos especialistas por esta série. A pergunta é, como poderíamos relacionar interdisciplinarmente o ensino da cartografia com o da geometria? Gideon, muito obrigada pela sua participação, bom te ouvir, e eu gostaria de ouvir você mais vezes aqui no Salto, tá bom? Obrigada por essa participação hoje. Professor Marcelo? Pois não, Gideon. Você tem que ver que a cartografia nasceu da geometria. E quem era o dono da geometria? Eram os gregos. Mas, evidentemente, que bem antes que esses gregos, da civilização grega, já o homem primitivo, antes que inventasse a própria escrita, já fazia o seu mapa. Quer dizer, então ele incluía lá também uma espécie de uma geometria, embora ele não conhecesse ainda a geometria. Evidentemente, depois ela foi sistematizada pelos gregos, onde houve grande avanço. A cartografia é a própria geometria. Evidentemente que hoje, com toda a tecnologia que nós conhecemos e avanços da ciência matemática e da geometria e até também da estatística e outras ciências correlatas, quer dizer, nós fazemos a cartografia. É difícil hoje dizer que a cartografia é feita apenas com a geometria ou apenas com a matemática ou um monte de outras ciências tipo astronomia, tipo geodésia, são uma coleção muito grande de ciências extremamente necessárias para hoje você conseguir fazer um mapa de alta precisão. Evidentemente que os nossos mapas escolares, os atlas escolares, eles têm uma precisão relativa apenas para dar suporte aos dados que vão depois resultar em nós termos o conhecimento, nós temos as informações para termos os conhecimentos. Mas existe uma outra categoria de mapas que tem uma altíssima precisão, quer dizer, a tecnologia nos permite hoje em dia cada vez mais termos uma grande precisão. Em função da escala, essa precisão é muito cobrada. Quanto maior a escala, quanto maior a precisão. Veja, hoje para a construção de uma barragem ou outra qualquer obra monumental de engenharia moderna, sem uma cartografia de alta precisão, não é possível nem iniciar a obra. Obrigada, professora. A gente tem a pergunta agora da Nathalie, ela é do teleposto de Maria Lobo Viana. Obrigada, Nathalie, pela sua pergunta, obrigada pelo elogio que você põe aqui no fax, obrigada mesmo. E ela pergunta o seguinte, como trabalhar com uma turma multisseriada a cartografia de forma mais concreta possível, professora Janine?
É um bom desafio. Eu acredito que até é um desafio, uma riqueza, porque numa turma multisseriada você tem criança, ou até jovem, adolescentes, né, que tem conhecimento e que estão em fase diferente de conhecimento, né, de aquisição de conhecimento e de amadurecimento. Então acredito que se você desafiar essas crianças para uma tarefa em torno de conceitos cartográficos e, mais uma vez, utilizando o espaço local como referência, acredito que os próprios alunos vão se ajudar, né? E vai ser até um laboratório muito interessante para você entender como as pessoas, como as crianças pensam e elaboram esses conceitos. Deixa que eles se ajudem, deixa que eles definem uns aos outros os conceitos com os quais eles têm dificuldade. Eu fiquei imaginando o que dizia a professora Valéria antes, né? Os jovens têm as suas referências, as crianças suas outras referências, os idosos têm as suas outras referências. Se essas referências todas estão juntas numa mesma sala, talvez esse não seja o mote que a professora deve explorar ao realizar um trabalho com a cartografia, né? Fiquei imaginando essa associação aí. Sem sombra de dúvida. Ok, Ana do Tocantins, aguarda. Oi, Ana. Olá, boa noite, Bárbara, boa noite, especialistas. Sou Ana Delplínia, coordenadora do teleposto Manuel Gomes da Cunha, povoado de Novo Horizonte, Araguaína, Tocantins. Os professores pedem sugestões de como trabalhar o Atlas não só como mais um recurso pedagógico, e sim como um meio de possibilitar aos alunos a formulação de novos conceitos, tornando-os mais críticos a partir da realidade a qual estão inseridos. Obrigada e boa noite. Obrigada a você, Ana, por mais essa participação, você que esteve ontem com a gente. Espero você amanhã, ok? Professora Valéria. Boa noite, Ana. E a participação do pessoal de Tocantins é elogiável, muito ativa. Parabéns à turma toda. Veja bem, quando nós estamos aqui falando do Atlas escolar, nós abordamos fases diferentes desse Atlas e elaborações diferenciadas de Atlas. Nós temos aqueles Atlas que nós diríamos que são Atlas que representam o Brasil, representam o mundo, e nós temos os Atlas que representam a cidade, o município, um determinado lugar. Dessa maneira, através desses Atlas que nós entendemos que seja um primeiro momento do aluno estar trabalhando, do professor estar trabalhando junto com seus alunos os conceitos fundamentais para a compreensão do espaço geográfico e da sua representação. Esses conceitos a Janine já abordou aqui vários, o professor Marcelo também, no sentido de que o aluno começa a identificar os lugares, depois ele vai correlacionar esses lugares, vai permitir trabalhar com uma análise, com uma síntese. Dentro disso, eu só posso percorrer essa trajetória se agregado a isso eu estou trabalhando noções de lugar, de paisagem, de orientação, de deslocamento, enfim, a gente listaria aqui uma série de noções que permeiam todo o ensino da geografia e que tem que estar atrelada à utilização dos mapas, dos atlas. Eu não posso trabalhar a cartografia de forma desvinculada de um conhecimento geográfico. Isso é um dado assim, extremamente importante que seja posto. Ao longo do tempo, e se a gente avaliar, né, Janine, né, professor Marcelo, os livros didáticos antigos, eles inclusive tinham capítulos separados de cartografia. Não é esse o nosso propósito, não é isso que tem conduzido a nossa reflexão acerca da cartografia dentro da geografia. As noções fundamentais de compreensão do espaço geográfico, elas têm que estar atreladas à representação desse espaço. Eu não posso trabalhar a representação desvinculada de uma conceituação básica que sustenta, portanto, um conhecimento geográfico. E eu só vou conseguir realmente avançar nesse trabalho se eu começar com o espaço local, com aquilo que é próximo e é identificável e reconhecível pelo aluno. Janine, eu sei que você quer comentar, me dá só um minutinho, porque a Isoé do Tocantins já está aguardando. Olá. Nós trabalhamos com alunos no terceiro turno, alunos que vêm de um dia de trabalho pesado, alguns
trabalham em supermercados fazendo entregas, outras trabalham em residências. E o que fazer para que eles sintam o prazer de trabalhar a cartografia nas aulas, durante as aulas de geografia, e sintam também a necessidade e a importância da mesma. Boa noite e obrigada. Obrigada a você, Zoé, por essa participação. É claro que eu gosto, desejo ouvir você mais vezes aqui no Salto, tá bom? Professora Janine, ouvindo a Zoé, é claro que eu não imagino que essa seja a situação em que ela descreve, mas, por exemplo, fico imaginando muitas perguntas que a gente chega assim, como atrair os jovens, né? Fiquei pensando numa temática, talvez, creio que não seja essa a realidade da Zoé, mas de aproximar, por exemplo, dos jovens, fazer o mapa da diversão do bairro, ou o mapa da diversão da cidade em que ele está, não sei, o lugar que ele gosta de frequentar, o clube, ou o parque, ou a área de esportes, a área de lazer. Talvez a temática não poderia aproximar o estudante, aí, o aluno jovem, no caso que eu estou citando jovem, dessa questão, da discussão com a cartografia? Com certeza. Eu vou dar o exemplo de uma tese de doutorado que foi defendida aqui no Rio, que trabalhou com uma comunidade carente aqui no Rio, que tinha problema de poluição dos córregos e desabamento de vertentes. E foi feito, então, sugerido para os alunos tentar mapear essa realidade para eles entenderem por que tinha barracos que desabavam em determinado lugar, por que tinha represa de lixo em outro lugar. Então, sempre parte da motivação. Eu gostaria de retomar a pergunta anterior, que falava como que o aluno pode se tornar crítico de uma realidade. Ele vai se tornar crítico de uma realidade a partir do momento que ele vai conhecer essa realidade, que ele vai formar uma imagem mental, retomando uma coisa que a gente já trabalhou um pouquinho, quer dizer, o conhecer passa por uma imagem mental, por uma ideia que a gente se faz de uma determinada realidade. A linguagem cartográfica, ela ajuda a formar essas imagens, a construir essas imagens. Como a cartografia é uma linguagem, como o português é uma linguagem, é um instrumento para a gente aprender. É um instrumento para conhecer, entender, e a partir do momento que a gente entende, a gente passa a criticar. Criticar positivamente e criticar negativamente. Então, acredito que, partindo da realidade, tentando mapear a realidade para entender melhor o que acontece, a gente vai trabalhar tudo isso junto. Essa é uma questão também que a Zoé talvez precise pensar, refletir que realidades aquelas pessoas ali, que, se eu não me engano, pelo que ela descreveu, são trabalhadores, estão a parte da manhã, a parte todo o dia trabalhando e à noite vão estudar. De repente, descobrir que realidades eles vivenciam, para depois, a partir daí, talvez desenvolver o trabalho com essa certeza. Os problemas que eles enfrentam, né? Tá, ok. Ramilson, do Ceará, aguarda a gente. Oi, Ramilson. Eu queria indagar aos especialistas se esse trabalho de cartografia a nível do município, se ele é direcionado especialmente para o ensino fundamental ou para o ensino médio, ele também é aplicado. Professor Marcelo? Deu para entender a sua questão, o seu problema. Ele é evidentemente bastante sério, consistente e justamente faz parte de você mesmo tentar dosar. Você tem que sentir os seus alunos nas diferentes séries, nos diferentes níveis da escolaridade e ver em que ponto você começaria. Porque o atlas escolar local, aquele municipal, evidentemente é o início, a primeira etapa para o entendimento da realidade do aluno. E é bom que tenha esse início para depois ele galgar as etapas seguintes, que é para o entendimento e compreensão de outros espaços mais contextualizados, quer dizer, depois vai entender o seu estado, depois o Brasil, e depois o continente americano, depois no conjunto dos continentes, cada um com a sua especialidade, enfim, vai entendendo a realidade que cerca, porque a realidade de seu espaço local está inserida numa realidade mundial hoje em dia. Vocês sabem muito bem disso. Então, a cartografia tem que ir também atrás disso. Quer dizer, como é que eu ligo, como é que eu
faço essa ligação com todo esse entendimento. Obrigada, professor. Desculpe interrompê-lo, que a gente precisa ir para o intervalo. Na volta o senhor termina, tá bom? Depois do intervalo, é hora de acompanhar as considerações finais dos nossos convidados. Não sai daí, Salto para o Futuro volta já. Salto para o Futuro está de volta, hoje discutindo a utilização dos atlas escolares na sala de aula. A partir de agora, os nossos convidados destacam os principais pontos do debate. Eu quero voltar ao professor Marcelo, que estava fazendo a conclusão de uma pergunta anterior. E, por favor, professor, as suas considerações finais também. Sim, nessas considerações finais eu vou retomar a questão colocada pelo Milton, que foi muito inteligente, justamente aquela ligação do local com o mundial, com o global. Que isso perpassa por uma série de escalas. Você sabe muito bem que na cartografia para o conhecimento local nós usamos a escala grande, que depois vai se embutindo em escalas cada vez menores. Portanto, a compreensão do espaço é feita através de um embutimento de escalas. Quer dizer, ao mesmo tempo, a gente não trabalha numa única escala, mas sim com uma sequência de escalas. Por isso que existe uma variedade grande de atlas, desde aqueles locais, depois aqueles só nacionais, por exemplo, o Atlas Nacional do Brasil, depois aqueles mundiais que são replicados, são reproduzidos também como atlas escolares, que trazem, então, toda a contextualização do mundo e toda a compreensão da realidade do mundial odierna. Obrigada, professor. Professora Valéria, seus destaques no final do programa, suas considerações finais. É importante a gente retomar que o Atlas, ele, como o professor Marcelo acabou também de apontar, ele tem que ser tratado em diferentes escalas. Obviamente que todas as escalas devem ser abordadas com os alunos ao longo do ensino médio, do ensino fundamental e inclusive do ensino superior. O conhecimento do lugar é importantíssimo para aquele aluno que está no curso superior. Se ele faz um curso, por exemplo, de arquitetura, de geografia eu nem digo, né? É óbvio, de economia, de engenharia, ele tem que conhecer a sua realidade, trabalhar dentro dessa realidade, inclusive a utilização de um atlas municipal, de um atlas local, faz-se importante também que seja utilizado com os alunos de curso superior. Lembrar que ao trabalhar com os atlas nessas escalas diferenciadas, nós estamos também trabalhando com o conceito de generalização. A gente começa do detalhamento do lugar, a gente falou muito aqui no lugar, no atlas local, mas à medida que a gente vai distanciando do lugar, nós vamos tendo representações mais generalizadas desse lugar. É importante que o aluno tenha, ao utilizar o mapa, uma discussão bem clara desse conceito de generalização, porque isso perpassa, juntamente com a escala, toda a ideia de representação dos lugares nos mapas. E do mais, eu agradeço e parabenizo a edição desse programa. Obrigada, professora Valéria. Professora Janine. Sim, comecei a minha fala hoje falando dos objetivos da cartografia. Eu gostaria de retomar agora os objetivos da geografia, porque se a cartografia é uma linguagem para a geografia, é importante a gente ter em mente que a utilização da cartografia para a aquisição de noções básicas da geografia. E que essas noções elas têm que ser trabalhadas, né, me repetindo um pouco do programa de ontem, da primeira série até o segundo grau. Então, o que é mais importante para o professor é se soltar um pouco, não ter medo dessa linguagem, né, que às vezes ele acha que não domina, e quando ele vai verificar, ele tem uma prática que certamente talvez não seja sistematizada, mas ele tem condição de desenvolver com seus alunos. E, sobretudo, ter consciência dos objetivos de cada atividade desenvolvida, discutir isso com colegas e ter sempre em mente verificar a adequação dos objetivos da atividade desenvolvida com a maturidade dos seus alunos e os conhecimentos anteriores. Eu acho que, encarando a cartografia como uma linguagem, é uma linguagem que o professor de uma determinada série não vai trabalhar sozinho, né? Ele vai ficar um pouco mais relaxado e poder trabalhar tranquilamente. Obrigada, professora Janine. Bom, o Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer as participações da Janine Gisele Lessan, professora da Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira, em Minas Gerais.
da Valéria Trevisani Burra de Aguiar, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, e do Marcelo Martinelli, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. No próximo programa, o último desta série, as novas tecnologias empregadas na construção dos mapas estarão em discussão. Até lá.